Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, você que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal, né? Você que, de alguma maneira, está bebendo dessa fonte da Palavra de Deus. Bem, então sextou mais uma vez para nós, dia 19 de junho, né, essa sexta-feira. Nessa sexta-feira a gente volta para o livro dos Reis, né? E aí nós vamos ver um texto que é bem extenso, mas que vai trazer para nós as consequências da ganância. Porque ele vai trazer a Atália, que era mãe de Ocosias, que havia morrido. E quando ele morreu, ela, com medo de perder o posto, de perder o título, de perder a nobreza, ela vai assassinar toda a família real, para que fique só ela, como a única pessoa da família, para que ela não perdesse o direito, o trono. Então, a ganância daquela mulher, a ganância dela fez com que ela matasse todas as pessoas, né? Todas as pessoas. E o texto, ele vai mostrar as voltas de Deus. Ela consegue matar muita gente. Mas uma das Josaba, né, vai pegar um dos filhos do rei, né, do rei Jorão, vai esconder ele, depois ele vai ser levado para o templo, e é justamente o sacerdote Joiada vai restaurar todas as coisas. Então a gente vê aqui nesse texto também uma mãe inconsequente, uma mãe gananciosa que não queria perder o seu título, o seu posto. Nós vemos uma pessoa que faz segundo o impulso de Deus, tirando Joás de lá, salvando Joás, e Joiada, que é o sacerdote que vai reorganizar todas as coisas. Então a gente vê também a figura do sacerdote como esse que reorganiza, porque Joiada vai reunir o povo, depois de 6 anos, né, vai reunir os soldados, vai apresentar o menino, vai organizar tudo e orquestrar para que ele seja coroado como rei, que era de direito. Então nós vamos ver o sacerdote que reposiciona, que recoloca as coisas no lugar. Mas não faz por ganância, não faz por interesses pessoais, não faz porque quer algo para si, mas mas por fazer aquilo que deve ser feito. É o próprio sacerdote também que vai dar ordem para a morte de Atália, só que vai dizer para que não matem ela no templo, mas fora do templo, para não romper a sacralidade do templo, né? Então, a gente vê aqui a figura do sacerdote também como aquele que tem a função de manter a sacralidade do templo, né? A sacralidade das coisas de Deus. E depois que Joás é coroado rei, Joiada vai fazer uma aliança entre o rei, o povo e o Senhor. Então a gente vê também o sacerdote como instrumento da aliança. Ele vai fazer aliança, promover essa aliança entre o povo, o rei e os homens. Também nós vamos ver que sempre quando algo de Deus acontece, se faz uma aliança, porque a aliança marca essa aproximação ou a união de Deus com os homens, né? Então por isso se faz uma aliança, como vai dizer no texto. E depois dessa aliança, o povo vai destruir os templos de Baal, porque eles estavam flertando, até frequentando os templos de Baal, e eles vão lá destruir esses templos. Então, ou seja, depois da aliança, eles vão, depois da aliança ter sido realizada, eles vão romper com o paganismo. Eles fazem uma aliança com Deus e rompem com o paganismo. Assim também precisa ser na nossa vida. Eu que sou batizado, eu que sou caminho na igreja, fiz uma aliança com Deus, eu preciso assumir essa aliança com Deus e romper com o paganismo. Romper com as ideologias, com as propostas, com as atitudes, com os amuletos, com todas as coisas que remetem a uma vida pagã. Então o meu chamado é de rompimento com o paganismo. O Evangelho, a gente vai ver que Deus vai falar, né, que a gente não deve juntar tesouros na terra, mas sim no céu. Então, assim, Atália queria juntar tesouros na terra e acabou ficando sem nada. E nós vamos ver Joiada,
que estava juntando tesouros no céu, porque fez o que deveria fazer. Como que eu posso juntar tesouros no céu? Fazendo o que devo fazer, dando a Deus o lugar de prioridade, rezando, buscando a Deus com sinceridade no meu coração. E quando eu estou buscando coisas da terra, é quando eu tenho a ganância de querer posse, de querer possuir, de querer ter, de querer acumular. Como as pessoas que querem acumular dinheiro, querem puxar o tapete do outro para ter um emprego melhor e só querem subir na vida e não pensam nos outros. Porque aqui, queridos, uma coisa importante é que a igreja não condena quem tem dinheiro. A igreja não condena quem tem posses. A igreja não condena quem é dono de coisas. Mas a igreja chama atenção, nem estou dizendo condena, a igreja chama atenção daqueles que têm, para que não esqueçam dos que não têm, para que possam agir e fazer algo na direção dos que não têm. Esse é o segredo. Quando eu tenho e eu sei usar do que eu tenho também para ajudar quem necessita, eu estou vivendo o ter tesouros no céu. Porque quando eu não penso no outro e não ajudo o outro, eu estou cerrado e fechado, estou fechado no egoísmo, no pensamento em si mesmo. E aí isso é pecado. E eu não quero ajudar o outro porque eu não posso diminuir ou perder o que eu tenho. Então isso também é guardar e juntar tesouros na terra. Então aquilo que eu tenho, não importa o que eu tenho ou quanto eu tenho. O importante é que eu seja capaz de livremente, com o coração aberto, partilhar e dividir com quem precisa e necessita. É isso que Deus está nos chamando. A aprender a ter consciência de partilhar e dividir com quem necessita. O Evangelho também vai dizer que onde está o tesouro está o teu coração, porque é o nosso foco. A nossa vida precisa ser vivida com o sentido do céu. Então, se o meu foco está no céu, eu vou fazer tudo porque eu quero ser santo. Muitas vezes nós vamos pensar assim, mas eu preciso trabalhar, eu preciso criar meus filhos, nananana, e ser santo. Não, eu quero ser santo e eu vou viver a minha santidade no trabalho, cuidando dos filhos, na minha família. Não é cuidar da família e fazer o que tem que fazer para ser santo. Não, eu quero ser santo. E eu vou ser santo como? No ordinário da vida, cuidando da minha família, dos meus filhos. Então, às vezes, está faltando para a gente inverter essa ordem. Porque a gente está querendo fazer muitas coisas para chegar à santidade. Não, na verdade, a gente tem que ser santo e fazer as coisas. Mas fazer as coisas a partir de uma determinação de santidade, com o foco na santidade, porque o meu coração está no céu. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Senão a gente pode acabar perdendo muito tempo com as coisas humanas e mundanas e depois vai dizer que não teve tempo de chegar e de caminhar para o céu. Então, em primeiro lugar, eu quero ser santo. E como que eu vou ser santo? No ordinário da minha vida, fazendo o que eu tenho que fazer todos os dias, no meu dia a dia. Também vai dizer que se o teu olho está doente, todo o corpo fica doente. Como que o olho está doente? Como que o olho adoece? Ele não está falando de enfermidades, por exemplo, de uma pessoa que usa óculos, que tem glaucoma, que tem as outras doenças da vista que agora eu não lembro o nome, catarata e tal. Ele está falando de um olho doente, que é um olho viciado, um olho que está acostumado a julgar, um olho que está acostumado a ver o que não devia, um olho que está acostumado a acusar os outros, um olho que está acostumado com a luxúria. Esse olho está doente, esse olhar está viciado para o mal. Então nós precisamos converter o nosso olhar, purificar o nosso olhar. Pedir a Deus para que purifique o nosso olhar, para que a gente veja o irmão, mas não julgue, mas tenha misericórdia, para que a gente não se deixe atrair pelos olhares de luxúria, que a gente não se deixe atrair pelos olhares de julgamento, mas que o nosso olhar seja purificado e o nosso olhar se volte para as coisas de Deus, o nosso olhar se volte para as coisas do céu. Aí sim, nós vamos dissipar a escuridão que está dentro, porque se a escuridão já está no meu olho, eu também estou me enchendo, porque o olho é a janela da alma, eu estou enchendo a minha alma de escuridão. Então a gente precisa desviar o olhar das escuridões da vida, que são muitas diante dos nossos olhos, e olhar para a luz, que aí, como diz Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.